Amanhã tivemos aqui o fechamento da Escola Bíblica de Férias. Foi uma bênção, realmente, ver aqui as crianças participando, cantando e cada uma falando com alegria aquilo que aprenderam durante as lições. Que Deus abençoe a vida da irmã Eli, Deus abençoe a vida de cada pessoa que se envolveu com a nossa EBF. E nessa noite eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 15. Esse é o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja. A você que nos acompanha pelas redes sociais, que Deus abençoe a sua vida, que seja uma noite especial. Aqueles que estão nos acompanhando fora do Brasil também, mando um abraço, que já faço isso sempre falando para os irmãos que nos acompanham, mas acabo não falando daqueles que também nos acompanham fora do Brasil. Temos ouvintes, temos participantes da Espanha, Só esqueci o nome da cidade. Ourense, na Espanha, que tem participado dos cultos, acompanhado as programações da nossa igreja, principalmente os estudos de quarta-feira. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar a todos, então, a lerem comigo esse texto. Eu estarei lendo em Atos 17, verso 15. Assim nos ensina a palavra do Senhor. E os que acompanhavam a Paulo levaram-no até Atenas, e tendo recebido ordem para Silas e Timóteo, a fim de que esses fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. E argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Ora, alguns filósofos epicureus e estoicos disputavam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse falador? E outros: parece ser um pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou de ouvir a última novidade. Então Paulo, estando de pé, no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois é, esse que vocês honram sem o conhecer, é que eu vos anuncio. Pois é, esse a quem vocês honram sem conhecer, é esse que eu vos anuncio. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado. Para nós é uma alegria, um privilégio poder estar na tua casa para te adorar, para poder rever nossos irmãos queridos, para poder, ó Deus, cantar louvores ao teu nome, falar contigo, ó Deus, mas também, Senhor, principalmente para ouvir a tua santa palavra. Reconhecemos, ó Deus, que a tua palavra lida e explicada é o Senhor falando poderosamente, profundamente aos nossos corações. Portanto, Senhor, mais uma vez te peço, usa minha vida, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos, para que somente ao teu nome seja dado honra, glória, domínio e poder para sempre. Que possamos sair daqui, ó Deus, edificados pela tua palavra e desejosos, Senhor, em obedecê-la, praticá-la em nosso viver diário. Eu faço esta oração em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Num domingo passado, quando acabou o culto, eu esqueci o nome da criancinha agora, acho que não tem 2 anos, estava no colo do papai ali,
E eu lembro que ele me chamou e falou assim, olha aqui, pastor, quem quer falar com você? Eu falei, fala. Ele falou, pastor, Jesus é a razão da minha vida, né? Que coisa linda, gente, é maravilhoso. Eu só esqueci agora o nome, a minha esposa lembra. É o filho do Jarley, Samuel, provavelmente, né? Gente, que coisa linda a gente poder ver as crianças fazendo isso. Isso é muito bonito. Meus queridos irmãos, aqui está um texto muito conhecido pela igreja. O apóstolo Paulo, ele estava na sua segunda viagem missionária. Depois de estar preso em Filipos, depois de ser expulso de Tessalônica e enxotado de Bereia. Imagine, Ricardo, quanto que Paulo não sofreu como missionário para anunciar a palavra de Deus. Expulso de Tessalônica, enxotado de Bereia. Ou seja, ele era alguém que vivia o evangelho e era uma pessoa não grata, porque muitos não queriam ouvir a palavra de Deus. E o texto agora que nós lemos mostra que ele chega em Atenas. Atenas, nesse contexto, era a capital intelectual do mundo até então. Havia ali em Atenas um clima de erudição naquela cidade. Era a terra dos grandes pensadores gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Homens que encheram bibliotecas com as suas erudições. E foi nessa cidade que o apóstolo Paulo chegou. Cidade sede das grandes Olimpíadas, cidade onde acontecia muitos jogos importantes. E diz a Bíblia que quando Paulo chegou nessa cidade, Paulo começou a conhecer a realidade da cidade. Paulo começou a andar pelas ruas dessa cidade. E na medida em que ele andava pela cidade, o espírito dele se revoltava. Ele ficou indignado ao ver tanta idolatria que reinava naquele lugar. E o texto nos ensina que Paulo percorreu a cidade procurando uma sinagoga judaica para poder ali anunciar Cristo e debater a respeito do Evangelho. Mas o que me chama a atenção é que no texto mostra que Paulo estava todos os dias aonde? Na praça. Vocês podem encontrar aí. E pergunta aos irmãos, fazendo o que na praça? Pegando um solzinho? Fazendo uma prosa com alguém? Falando a respeito da vida? A respeito da política? Meus queridos irmãos, quando você estuda filosofia, você descobre que para os gregos a praça era muito mais do que um lugar de ter um jardim com bancos para as pessoas sentarem ou descansarem ou conversarem sobre a vida. A praça para o povo grego era o lugar onde os grandes assuntos eram debatidos. Era o lugar onde os pensadores expunham as suas ideias. Era o lugar onde eles também tomavam decisões importantes para a comunidade, para a cidade. E Paulo, ele foi justamente ali, no lugar onde o povo ficava reunidos para dialogar sobre temas importantes da vida. E Paulo então chega ali naquele local, lugar estratégico, lugar em que as pessoas queriam ouvir falar de conhecimento. E Paulo leva para a mente deles um outro tipo de conhecimento, o conhecimento da palavra de Deus. E diz a Bíblia que Paulo então começa a falar e logo começa um grande debate entre dois tipos de filósofos, os epicureus e os estoicos. Há um tempo atrás eu expliquei para os irmãos o que eram os epicureus e os estoicos. Quem eram eles? Os epicureus eram uma corrente filosófica que acreditava que a vida era só aqui e agora. Os epicureus não acreditavam em eternidade. Os epicureus não tinham esperança, não acreditavam no céu, como nós temos aqui esse desenho tão bonito que fizeram, né? Eles não acreditavam nisso, e muito menos na existência do inferno. Para eles, morreu, acabou. Então o sentido da vida para os epicureus era: vamos aproveitar, vamos desfrutar da vida e vamos fazer tudo o que nos der vontade. Vamos fazer aquilo que nos agrada, porque depois que morrer, acabou. Então, se divertir com prazeres, com bebidas, com situações imorais na vida, era coisa importante, porque depois que morrer, nada vai adiantar, então vamos curtir, porque a morte encerra toda a história humana.
E é deles que surge a famosa frase: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Às vezes, quando a gente tem muitos eventos na igreja, eu falo ao contrário, né? Comamos e bebamos, porque amanhã viveremos e vamos viver na academia. Vocês acham que existem epicureus ainda hoje? Será que há alguma semelhança com a nossa geração? Pessoas que só pensam no aqui e agora. Pessoas que não pensam no amanhã e muito menos no destino das suas almas. São pessoas que querem viver a vida nesta terra, mas não estão nem aí para esse tal de juízo final, e muito menos de que existe um céu ou um inferno, ou que um dia precisarão prestar contas diante de Deus. Porque nada disso existe. Quantas pessoas hoje creem assim também? Quem sabe você também não é uma pessoa assim, que acha que morreu, acabou. Queridos irmãos e amigos, infelizmente, nos dias de hoje, o que mais temos presenciado são pessoas que agem assim. São pessoas que têm a ideia do relativismo. O que é isso? Tudo pode, pastor, tudo é normal, todo mundo faz, porque eu não posso fazer. Essa é a filosofia dos epicureus. É aquela pessoa que na igreja é uma coisa, lá fora é outra coisa. No casamento age de um jeito, lá na rua ou no trabalho age de outro jeito. A ética para essas pessoas não é absoluta, tudo é relativo. Você é dono do seu nariz, você faz o que gosta, o que te dá prazer e ponto final. Ninguém tem nada a ver com a sua vida, porque você paga suas contas e não quer que ninguém se intromete na sua vida. Não é isso que acontece com muitas pessoas? Não quero saber de eternidade, de Jesus, de igreja, de salvação. Isso para mim não tem importância. Eu faço o que bem entender. Esta não é uma filosofia ainda atual nos dias de hoje. Paulo bate de frente com esses pensamentos. Paulo disse para eles naquele momento: existe sim uma verdade absoluta, existe sim princípios eternos, e vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Seguidores de Epicuro, os epicureus, acordem! Existe eternidade, há um Deus que é eterno, há um céu e há um inferno. Mas diz também um texto que Paulo começa a debater, não só com os epicureus. Qual é o outro ramo filosófico desse texto? Estoicos. Quem eram os estoicos? Uma outra corrente filosófica que acreditava em quê? A vida está debaixo de um rolo compressor. Então, o destino de cada ser humano não nos deixa fugir do sofrimento. Os estoicos são aqueles que dizem o seguinte: olha, todos nós estamos destinados a sofrer. Então nós não temos jeito, não temos como mudar. Aliás, nós crescemos, nós vamos morrer e vamos viver assim para sempre. É deles, dos estoicos, que procede a filosofia da música Gabriela. E tem muito crente Gabriela aqui, vocês conhecem isso? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Tem uma música assim, aliás, não sei se teve uma novela, né? Mas tem muitos crentes assim. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Crente Gabriela. Tem muita gente assim. São pessoas que mesmo estando na igreja, não crê que pode haver mudanças. Não crê que a vida possa ter transformação. Não crê que o casamento possa mudar. Não crê que a família possa experimentar um novo de Deus. Não crê que pode vencer o vício do cigarro, da bebida, das drogas, da imoralidade. Não crê em milagres. Não crê. Ou seja, ele entende exatamente, a vida é assim. Nós vamos sofrer. Eu vou ser assim, vou morrer assim, ponto final. Pessoas que já desistiram, jogaram a toalha, já decretaram que a sua vida foi predestinada somente ao sofrimento. Você conhece alguém assim? Sempre acha que não tem jeito, que a vida realmente é sofrer até o final. Paulo mostrou para esses filósofos que existia uma esperança.
Paulo falou para eles: vocês acham que viver é sofrer? Que vocês vão viver assim porque nasceram assim e vão morrer assim? Eu falo diferente. Eu estou aqui para mostrar algo novo. Eu estou querendo dizer para vocês: essa esperança é real. Ela se fez carne, habitou entre nós, pregou o evangelho de boas novas do céu e morreu numa cruz, mas ressuscitou. A esperança da nossa vida se chama Jesus Cristo, o Senhor da glória. Foi isso que Paulo falou. Paulo disse para eles: meus queridos filósofos, a vida não é um túnel escuro que você nunca consegue enxergar uma luz. Os ateus existencialistas pensavam que a vida era entrar dentro de uma sala sem janela, sem porta, completamente escura e com duas pessoas inimigas lá dentro se batendo. Isso era a ideia dos ateus existencialistas. Viver é assim. É continuar um batendo no outro sem entender porquê, sem enxergar a esperança e morrer. E Paulo então fala para eles: o evangelho que eu anuncio para vocês é diferente. O evangelho, ele faz a vida ter sentido. O evangelho traz luz para a nossa história. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo em Jesus. Aquilo fez com que aqueles filósofos ficassem de boca aberta. Paulo estava dizendo que em Jesus não existe causa perdida, porque Jesus é o nosso advogado fiel, porque não há problemas insolúveis para Jesus e nunca haverá. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Paulo estava dizendo: há uma esperança. Jesus é aquele que torna a existência aquilo que não estava existindo. Jesus é aquele que pega o quebrado, o humilhado, o ferido, o caído, o levanta e faz dele uma coroa de glória em suas mãos. É isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava falando que Jesus era realmente real, que Jesus era o Deus Todo-Poderoso, que Ele havia ressuscitado e vencido a morte para sempre. E sabe o que vai acontecer? Eles então pegam Paulo pela sua mão e levam Paulo para um local. Que local foi esse, de acordo com o texto? O Areópago. O que era o Areópago? Meus irmãos, o Areópago, mesmo tendo esse nome estranho, era um local perto do Paternon, outro nome estranho. Lugares onde grandes decisões jurídicas eram decididas, aonde batiam o martelo. Enquanto a praça eles levantavam ideias, discutiam temas. Quando tinha um tema muito forte que eles não sabiam responder, eles levaram então para o Areópago. E agora eles chegaram com Paulo ali, porque eles queriam saber o que Paulo estava ensinando. Aqui, Paulo, é muito estranho para a gente, porque a gente nunca ouviu falar dessas coisas. Para eles, Paulo estava pregando de um Deus estranho. Paulo estava dentro de um panteão, ou seja, um lugar com muitos deuses. E eles começaram a falar: Paulo, nós estamos aqui neste local cheio de divindades que adoramos, e você nos narrou coisas que a gente não conhecia. Aliás, Paulo, estamos com medo. Que Deus novo é esse? Que deuses novos são esses? Para os irmãos terem uma ideia, quando Paulo esteve em Atenas, segundo um historiador chamado Plínio, que viveu naquele tempo, ele disse que havia mais de 30.000 estátuas em Atenas. Vocês conseguem imaginar? 30.000 estátuas em Atenas. A história registra que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um ser humano. Tantos deuses que tinham espalhado pelas ruas. Quando Paulo falou de Jesus, quando Paulo fala de ressurreição, os filósofos acharam que Paulo estivesse falando de dois novos deuses. Jesus era um deus e a tal da ressurreição uma deusa. Então são deuses novos que nós temos que catalogar aqui nas nossas divindades. É por isso que levaram Paulo para o Areópago, para que ele pudesse explicar detalhadamente, porque eles achavam o seguinte: Paulo está falando de divindades que a gente não conhece, e ai de nós esquecer de algum deus do panteão grego. Meus irmãos, sabe o que me impressiona? Paulo não tinha jornal, Paulo não tinha folheto, Paulo não tinha Novo Testamento, Paulo não tinha rádio, Paulo não tinha internet, Paulo não tinha Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, muito menos uma Bíblia impressa.
E a Bíblia sempre nos mostra que quando Paulo chegava em algum lugar, não se falava em outra coisa quando Paulo chegava, do que aquele homem que pregava uma nova mensagem. Paulo impactava aquela comunidade porque ele tinha alegria de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E eu fico olhando para esse texto e pensando, o que as pessoas têm ouvido de nós? Aliás, o que as pessoas ouviram de nós nesses últimos dias, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, na nossa vizinhança, nas redes sociais, o que as pessoas ouviram de nós? De que maneira eu e você estamos impactando esta cidade, a vizinhança, as pessoas que convivem conosco? Olhem para Paulo. Paulo só tinha uma visão na vida dele. Eu quero que todos conheçam Jesus Cristo. Eu preciso anunciar Cristo. Eu preciso mostrar para eles que Jesus é poderoso, que Jesus transforma, que Jesus restaura, que Jesus salva. Irmãos, Paulo tinha paixão pelo Evangelho de Cristo. A vida de Paulo era um perfume de Cristo. E ele falava, não só de boca para fora. Paulo vivia aquilo que ele falava. As pessoas viam em Paulo a pessoa de Jesus Cristo. E tem mais. Nessas andanças pela cidade, Paulo então se depara com um altar. Há um Deus diferente. E ali estava escrito, ao Deus desconhecido. Meus irmãos, creio que muitos se lembram que eu já disse aqui, por que eles colocaram esse altar em Atenas com esse título, ao Deus desconhecido? Porque na cabeça de um grego, os deuses eram vingativos. Na cabeça deles, se alguma divindade ficasse esquecida, essa divindade iria puni-los, e eles iriam sofrer de uma forma muito severa. Então, com medo de serem punidos por alguma divindade esquecida, eles então fizeram um altar. Vai que a gente tenha esquecido de uma divindade, então vamos adorar. Não tem nenhuma imagem, somente aqui um altar e com esse título, ao Deus desconhecido. Aquilo foi um prato feito para o apóstolo Paulo. Quando Paulo viu tantas imagens pela cidade, Paulo viu ali um altar vazio e escrito ao Deus desconhecido. Ele, é agora que eu vou falar do verdadeiro Deus que eles não conhecem, mas eu conheço. E Paulo começou a falar para os atenienses sobre Deus, sobre Jesus, sobre a ressurreição. Eles não conheciam. Paulo prega sobre o Deus verdadeiro, o motor propulsor do universo, o Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que quando eu vejo Paulo, eu posso entender que Paulo tinha alegria de dizer que Cristo merece a glória, domínio, poder para todos sempre. Assim como eu e você podemos também dizer, na nossa vida, diante de tudo que Jesus é, podemos falar, a Ele seja a glória, a Ele seja o domínio, a Ele seja o poder, para todos sempre. Amém. Ele é Senhor. E para nós é maravilhoso falar desse Deus, que até então pode ser desconhecido para muitos, mas para nós Ele é conhecido. Olha o que Paulo aproveita para pegar aquele gancho do altar vazio ao Deus desconhecido no verso 24. Leiam comigo. Paulo vai começar a falar aqui, gente, eu conheço esse Deus. Vocês acham que não existe, porque vocês talvez tenham esquecido, mas eu sei quem Ele é. E todo mundo ficou admirado, eu quero conhecer, porque a gente não pode esquecer de alguma divindade. Paulo então diz o que no verso 24? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele o quê? Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, muito menos é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Meus queridos irmãos, quando Paulo falou isso aqui, Paulo não estava falando para um povo ignorante, não. Paulo estava falando para um povo que era o mais culto da face da terra. Paulo não tinha medo em afirmar que a primeira doutrina das Escrituras é o Deus Criador. O que diz em Gênesis? No princípio, criou Deus céu
e terra. Quem que criou céu e terra? Deus. Gênesis não começa dizendo, no princípio houve uma explosão, surgiu uma divindade durante as moléculas que se explodiram. Não. Em momento algum a Bíblia tenta explicar como Deus surgiu, de onde Ele veio. Só diz uma coisa, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Paulo estava dizendo o seguinte, o que eu estou anunciando para vocês desse altar aqui vazio, é um Deus que é real, é um Deus que é poderoso. Aliás, é Ele o motor propulsor de todo o universo. Irmãos, Paulo não tinha dúvida alguma de que Deus era sim o originador de todas as coisas. Paulo sabia, como disse o salmista no Salmo 19, que os céus proclamavam a glória de Deus e o firmamento anunciava as obras das suas mãos. É por isso que Paulo vai dizer que esse Deus que ele estava pregando ali era não só o Criador, mas o Deus provedor. Vejam comigo o verso 25, na parte B. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e mais o quê? Vida, respiração e mais o quê? Todas as coisas. Por que Deus não só dá a vida para o ser humano? Por que Deus deu vida, mas Ele também falou, eu vou dar para vocês condições de respirar e condições de sobreviver nesta terra. Vocês conseguem imaginar que tudo que nós temos é Deus quem proporciona para nós? E olha o que ele diz no verso 28. Ele laçou aqueles filósofos que eles ficaram sem saída. Ele vai dizer o seguinte, esse Deus que é desconhecido para vocês, para mim é conhecido, porque é nele que vivemos. É por causa dele que nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas ou filósofos disseram, pois dele também somos geração. Vocês entenderam o que está escrito aqui? Deus não só criou eu e você e a humanidade, mas Deus também é quem nos sustenta. E se Deus nos sustenta, podemos dizer como salmista, nada nos faltará, louvado seja o nome do Senhor. E tem mais, eu e você só estamos aqui nesta noite, nessa igreja, porque Deus nos preservou, Deus tem nos sustentado, Deus tem mantido as nossas vidas. Se o nosso coração está batendo agora, é porque Deus está fazendo ele funcionar. É Ele quem mantém a nossa vida. É Deus quem nos dá a saúde. É Deus quem nos dá o alimento, a inteligência. É Deus que nos dá a capacidade de trabalhar. É Deus quem nos dá o privilégio de constituirmos família. Ou seja, todas as dádivas procedem das mãos do Senhor. Você consegue imaginar quantas coisas Deus tem dado para você? Paulo estava falando para eles, vocês estão achando que foram os deuses que fizeram alguma coisa? Não existe deuses, só existe esse único Deus que até então era desconhecido para vocês. Mas Ele é o Senhor da glória, é o Todo-Poderoso, é o provedor. Sabe, meus irmãos, quando eu vejo aqui, eu começo a pensar em muitas pessoas que só enxergam Deus nas coisas extraordinárias. E quem sabe você não é a pessoa assim, que você só consegue crer em Deus se vê um grande milagre acontecer na sua vida. Mas você não consegue enxergar Deus nas coisas pequenas, nas coisas ordinárias da vida. Porque parece que a gente só enxerga Deus quando você e eu talvez sofremos um acidente de carro e saímos ileso daquele acidente. Uau! Que livramento, graças a Deus. Ou quando você descobre que tem um câncer e Deus te cura daquele câncer, e aí você fala, uau, Deus é tremendo, Ele é o médico dos médicos. Mas agora você já parou para pensar que todo dia na sua vida e na minha vida um milagre acontece? E às vezes a gente não agradece esse Deus poderoso. Eu e você saímos de casa todos os dias, não saímos? Vamos para o trabalho, vamos para a escola. Nossos filhos saem de casa diariamente, não vão também todos os dias para algum lugar, para a escola, vão passear, vão namorar. O que eu quero dizer com isso? É que o fato de nós estarmos aqui nesta noite é sinal de que aconteceram muitos milagres nesta semana. Deus nos deu muitos livramentos e talvez a gente nem mesmo tenha percebido isso. Aquela hora que você estava atravessando a rua e você poderia ter sido atropelado, você nem imaginou e Deus te livrou da morte naquele momento. Quantas coisas não aconteceram conosco essa semana e a gente não percebeu. Às vezes a gente não consegue ver que cada dia que nós vivemos é um milagre de Deus sobre nossa história. Irmãos,
o fato de a gente poder pegar um copo de água e tomar. Isso é um milagre de Deus. Quem foi que construiu isso aqui, essa água? Da onde surgiu a água? Por mais que o ser humano tenha tecnologia para tentar produzir a água, quem é o criador da água? Quem é? Não é Deus? Quantas vezes tomamos água por dia e dizemos: Deus, obrigado por este milagre, da rocha sair uma água. Obrigado, Senhor, de uma semente sendo plantada, ter algo para que eu pudesse comer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que a natureza nos fornecesse tantos remédios, tantas medicações para abençoar a nossa vida. Quantas vezes agradecemos a Deus? Deus, obrigado pelo ar que eu respiro. Imagine se você perdesse agora a capacidade de respirar. Quanto tempo você ficaria sem ar? 2 minutos? 3? Quantos aqui, talvez muitos, já brincaram como eu brinquei, de entrar na piscina e ver quem ganhava em ficar mais tempo debaixo da piscina, debaixo d'água? Quantos já fizeram isso, né? O que você fazia? Ficava alguém do lado de fora cronometrando, aí você lá, mergulhava, você ficava lá, e de repente você já estava roxo, tremendo, quando você saiu, e aí, ganhei? Nossa, você ficou nem 40 segundos, que? Achando que eu estava bombando, passando de 5 minutos, estava morrendo lá embaixo. Aí de repente alguém afundava, você, gente, já passou 2 minutos, 3 minutos, daí a pouco a pessoa saía desesperada e ela tinha ganhado. Gente, é quase impossível alguém ficar sem respirar por 5 minutos. Deltinho, você e o Edivaldo, né, são pessoas que trabalham com a medicina, doutores. Quanto tempo que um ser humano consegue ficar sem respirar? 5 minutos? 10? No máximo. Imagine 5 minutos, imagine se Deus tirar agora o nosso ar por 5 minutos. O que vai ser desse lugar aqui nesse momento? Amanhã, vocês imaginam o fedor que já não vai começar a subir aqui? Vocês imaginam no próximo domingo, se não vier nenhuma polícia aqui, ambulância, retirar os corpos? Essa igreja vai estar podre. Vai ter bicho saindo dos nossos corpos. Ninguém vai conseguir talvez nem reconhecer mais quem é quem. 1 semana, porque ficamos sem ar. Vocês conseguem entender? E quantas vezes nós falamos: Deus, obrigado pelo ar que o Senhor me dá. Obrigado pela capacidade de respirar. Normalmente, mas meu Deus, que vida difícil é essa que eu estou vivendo. Meu casamento está ruim. Esse emprego que eu não estou aguentando mais. Pessoas difíceis, Senhor. Meu vizinho não para de reclamar. Ah, meu Deus, essa mulher que o Senhor me deu. Aí Deus fala: eu? Senhor, mas não foi o Senhor que me deu? Não, você que escolheu. A pessoa quer namorar e depois joga a bola para Deus, né? Em vez de orar antes para falar: Deus, coloque alguém que seja do Senhor. Aí depois que a pessoa escolhe, Deus abençoa. E Deus fala: mas eu não escolhi ela para você. E a pessoa quer que Deus abençoe. A gente reclama de tudo, mas não agradece a Deus por coisas ordinárias, pequenas. Meus irmãos, a capacidade de beber água, de respirar, de sair de casa, de ver o sol, de sentir esse frio danado de Petrópolis, isso é um milagre de Deus. Nós estamos vivos, podemos celebrar a vida. Em nome de Jesus, pare de reclamar. A murmuração, irmãos, até da moto que acabou de passar aqui. A murmuração, irmãos, é melodia do inferno. Vamos falar juntos? A murmuração é melodia do inferno. Toda hora que você começar a reclamar, lembre-se dessa frase do pastor. A murmuração é melodia do inferno. Paulo estava dizendo o seguinte para todos eles: enquanto vocês estão preocupados com as divindades aqui, eu estou anunciando um Deus vivo e verdadeiro, que não necessita de imagem, Ele não precisa de templo. Ele não está nem aí preocupado com tudo que vocês estão ostentando aqui. Porque esse Deus, verso 28, é nele que nos movemos. Ou seja, nós só estamos neste planeta e nos movemos porque Deus existe e é Ele quem nos sustenta. Eu e você só podemos dizer que somos alguém porque é Deus que nos sustenta. Meus irmãos, coisa boa é saber que Deus cuida de nós. Saber que Deus cuida de você, Deus cuida de mim. E Ele quer dar para você uma vida abençoada, feliz, independente das impossibilidades que nós possamos estar vivendo. Quando nós olhamos para Deus e cremos que Deus cuida da nossa vida, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós podemos dizer exatamente como disse o salmista, no Salmo 125:1. Ah, Senhor, os que confiam em Ti serão como os montes de Sião, que não vão se abalar, mas vão permanecer firmes para sempre.
Essa é a certeza que temos que ter. E Paulo estava falando isso. Meus irmãos, será que nós cremos que nas horas mais sombrias da vida é o momento que mais Jesus está conosco, nos carregando no colo, cuidando de cada um de nós, aonde eu e você podemos dizer Abba, ou seja, Paizinho querido? Será que você crê que todos os dias é o Senhor que renova as nossas forças? Todos os dias, a cada manhã, como diz Lamentações 3, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Daqui a algumas horas, as misericórdias de Deus vai ser renovada mais uma vez sobre mim e sobre você. Esse é o Deus que nós cremos. Você crê que Deus cuida de cada um de nós, que é o Deus provedor? O que eu acho engraçado é que enquanto Paulo estava falando, lá no verso 18, o que aqueles filósofos epicureus e estoicos começaram a falar? Esse camarada é um tagarela, é um falador, fala demais, está anunciando deuses estranhos. Irmãos, Paulo estava falando com alegria que Jesus é a nossa vitória, que Jesus é a razão da nossa história, que Jesus é o verbo de Deus que se fez carne. Para quem gosta da filosofia sabe, o que a filosofia busca do começo ao fim? A verdade. Qual é a pergunta que eles fazem? O que é a verdade? Por isso que nos primeiros séculos da igreja primitiva, a gente vai ver ali o período da patrística, dos pais da igreja. A maioria dos grandes pensadores da igreja primitiva eram filósofos que se converteram. Porque eles entenderam, peraí, nós estamos querendo conhecer a verdade. E aí eles descobriram que a verdade é a palavra. E eles chegaram à conclusão, até hoje qualquer filósofo vai dizer, a verdade está no Logos, na palavra. E aí vem os discípulos dizendo, Jesus Cristo é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade. A verdade ali é a própria pessoa de Jesus Cristo. Apesar de que alguns usaram esse texto para política, tem nada a ver com verdade de mentira. A verdade é saber quem é de fato o Senhor da nossa vida, o Senhor da glória, o imutável Deus, onisciente, onipotente, onipresente. Ele é a verdade absoluta, concreta para sempre. Ele é a verdade. E aí, irmãos, é bom saber que nós temos um Criador assim, um Salvador assim. E tem muita gente que ainda não confessou que esse Jesus é Senhor da sua vida. Pastor, mas eu estou aqui. Pastor, eu já me batizei, eu sou membro dessa igreja. Pois é, você é membro, mas talvez você esteja igual a esses filósofos do tempo de Paulo. Tem muito conhecimento, mas o coração está gelado, porque você ainda não abandonou o seu pecado. Se você entende que Deus é o Criador, que te mantém, que te sustenta, que te ama, que fez um plano lindo de salvação, dando o seu Filho para morrer naquela cruz, para que você pudesse ter vida e abundância e vida eterna, porque você ainda ama o pecado. Acha que ter namoro, que tenha sexo é normal. Ah, mas todo mundo namora e transa, pastor. É errado, é pecado, é abominação aos olhos de Deus. Pessoas que estão bebendo, se drogando, e ainda fala que crê em Jesus como Salvador, como pode? Nós somos templo do Espírito Santo. Não é isso que diz a Bíblia? Sede santos, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Os atenienses não conheciam um Deus que pudesse ter tudo o que o Deus cristão tinha. Um Deus criador, provedor, amoroso, sustentador e mais, se faz carne. Na cabeça de um grego, a coisa mais podre é a carne humana, é o corpo. Por isso que falar de ressurreição para um grego era retroagir. Porque para um grego a morte é o quê? É a liberdade, é bater asas dessa prisão que é o corpo. E agora eles estão vendo como pode esse Deus se limitar nesse corpo e de repente sofrer humilhações nessa terra e sofrer morte de cruz por amor a mim, por amor à humanidade. Isso para nós é muito novo, porque para nós toda a divindade que nós criamos até então são vingativas, exigem adoração, exigem culto, porque senão vão jogar sobre nós toda a ira que eles têm. Mas que Deus é esse que você está pregando, Paulo? Um Deus que se fez carne,
um Deus que nos amou até o fim, um Deus que teve morte de cruz. Isso sim, era um Deus desconhecido para os atenienses, porque na cabeça deles jamais Deus poderia ser amor. Só que o nosso Deus, irmãos, pense comigo, nunca nos amou por causa de algum mérito nosso. Vocês acham que Deus nos amou porque nós somos bonitinhos? Talvez Isabel vai falar, com certeza Deus amou o Júlio porque ele é muito bonito. E ele vai dizer, claro que Deus amou Isabel porque ela é linda, né? Aí ele olha para mim, do pastor eu já não sei. Graças a Deus por isso, né, Júlia? Porque ela vai falar que eu sou bonito, né? Porque nós vamos sempre falar e elogiar um para o outro. Agora imagine só, Carlos Marcos vai falar o seguinte, olha, eu amo a minha cunhada, porque ela me deu muito presente. Porque ela é uma pessoa que está sempre emprestando dinheiro. Porque ela me deu um carro novo. Ah, quem não ama, né? Eu posso também te amar? Nós temos esta ideia de que só podemos amar porque vamos ter o quê? Algo em troca. Paulo disse em Romanos 5 que Deus nos amou quando nós éramos o quê? Fracos, ímpios, pecadores, mortos, sujos, filhos da ira. Vocês conseguem imaginar que Deus nos amou assim? Ele olhou para mim e para você, pessoas miseráveis, e disse, eu amo vocês. É por isso que João disse, 3,16, porque Deus amou quem? Os eleitos, um povo escolhido especial. Ali está a palavra cosmon, mundo, todos os seres humanos. De que maneira? De forma a negociar? De tal maneira, isso é amor o quê? Incondicional. Ele nos amou, Ele nos atraiu para si com cordas de amor, e a prova desse amor é que Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, para sofrer aquela humilhação naquela cruz. Meus irmãos, que verdade bendita, saber que o nosso Deus salva-nos do pecado, do juízo e do inferno. Nessa época de crise política que nós estamos vendo, o povo gritando por mudanças, o povo quer melhor educação, o povo quer melhor saúde, o povo quer melhor segurança, o povo quer ter melhor lazer, melhores salários, melhores hospitais. Eu pergunto à igreja, a todos que estão nos assistindo, será que a resolução de tudo isso vai resolver todos os problemas da nossa vida? Será que uma pessoa tendo melhor educação, ela vai ser a pessoa mais feliz do universo? Uma pessoa tendo a melhor saúde, o melhor plano, ela vai ser a pessoa mais feliz do universo? Uma pessoa que vai ter a melhor segurança, vivendo numa casa com pessoas vigiando 24 horas, ela vai falar, eu sou a pessoa mais feliz do universo? A pessoa que tiver lazer o tempo todo, viajar por países maravilhosos, para a praia, lugares paradisíacos, ela poderá dizer, eu sou a pessoa mais feliz deste mundo. Ter o melhor salário, ela vai poder dizer, eu posso dizer que hoje eu tenho paz na minha vida, o meu coração está em paz. Ela pode dizer isso? Jamais. Isso jamais poderá trazer paz para o coração do ser humano. Nenhuma entidade política, financeira, pode resolver o problema central do ser humano. O que é o problema central do ser humano? O pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que o ser humano precisa é de salvação da sua alma. E somente em Jesus você pode ter essa salvação. Aí você vai entender o que é a verdadeira paz, o que é a verdadeira felicidade. Ninguém nesta terra, igreja nenhuma, pastor nenhum, líder religioso nenhum, pode oferecer essa paz, a não ser se for anunciando Jesus Cristo, o Senhor da nossa salvação. Meus irmãos, Paulo então disse no verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele é, sendo Ele o quê? Paulo chamou Deus de quê? Senhor de quê? Céu e da terra. Meus irmãos, para nós lermos esse texto é simples. Claro, pastor, Deus é Senhor do céu e da terra. Mas Senhor aqui na língua grega é Kyrios. E para os atenienses, na cabeça dele, o Kyrios, o Senhor, era somente César. César é chamado na história de Senhor. Então agora, Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês me desculpem,
Mas quem é o Quírios, quem é o Senhor, não é César, ele é Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós numa cruz. Meus irmãos, para os atenienses, o Deus dos cristãos poderia até compor o Panteão, colocar ali mais uma divindade, porque quanto mais deuses, melhor. Só que eles não sabiam que só o Deus dos cristãos era o único Kyrios, era o único Senhor. Isso se tornou algo novo para eles. Paulo falou, o Deus que fez o mundo e tudo o que neles há, é o Deus que nós cremos, que vocês já acham que é desconhecido. Ele é o Kyrios, Ele é o Senhor. Não só Senhor do céu, Ele é Senhor da terra, Ele é Senhor de todo o universo. E é esse Kyrios, é este Senhor, que é o Senhor da nossa vida, que é o Senhor dessa igreja, e que está aqui entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre quando eu leio esse texto bíblico, eu penso em nossos dias, e o que vem em minha mente é exatamente isso. Será que nós consideramos mesmo Deus como o nosso Kyrios, Senhor? Repare os Estados Unidos, um país de berço protestante, tinha, desde a sua fundação, a Bíblia como base até da Constituição. Os irmãos podem ver que hoje não se pode mais ler a Bíblia em escola pública como lia antes lá nos Estados Unidos. Por quê? Pluralismo religioso. São muitas religiões que cresceram. Não se pode mais ter uma religião oficial. No Brasil, eu sou da época que nós tínhamos aula de religião. Quantos aqui não tiveram na sua, como diz, né, primário, né? No ensino fundamental, aula de religião. Sempre tinha uma freira, um padre dando aula, lembram? Aí depois começou um pastor dar aula também de religião. Agora no Brasil, não pode mais dar aula de religião. Quando você olha no seminário teológico, antes você era educador religioso. Esse nome não existe mais. Você agora é um educador cristão, se limitou a cristianismo. Por isso que quando você vai dar aula fora, você tem que estudar todas as religiões, para você poder explicar sobre todas. Você não pode defender nenhuma, porque o Estado é laico. Só que por causa disso, por a Bíblia não ser mais falada nas salas de aulas, como era na nossa época, as pessoas começaram a zombar das Sagradas Escrituras. As pessoas começaram a idolatrar coisas, pessoas, sistemas políticos e até mesmo religiosos. É por isso que Paulo disse no verso 29, leiam comigo, sendo nós, pois, geração de quem? Geração de Deus. Deus é este que move o universo. Não devemos pensar que a divindade que nós cremos seja semelhante a quê? Ouro, prata ou pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Irmãos, o que os gregos faziam naquele tempo? Imagens, deuses. Se ajoelhavam, adoravam essas imagens. E pior, até hoje as pessoas adoram imagens feitas por mãos humanas. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Oséias 4. Marque esse texto na sua Bíblia, versículo 12. Oséias 4,12 diz algo que Deus permitiu acontecer, porque o povo necessitava ver um Deus visível. Eu tenho que ter, se não tem Deus, eu vou criar um altar ao Deus desconhecido. E olha o que diz lá o profeta Oséias 4,12. O meu povo, ele não está falando dos incrédulos, não. Ele não está falando dos pagãos, não. Do meu povo. O que o povo de Deus estava consultando? Verso 12, Oséias 4,12. Cada um consulta o seu pau, sua vara, ele dá a resposta. Ou seja, pegava um pedaço de madeira e começava a talhar aquela madeira e montar uma imagem para poder consultá-la. Porque o espírito de luxúria os enganou. E eles, prostituindo, abandonaram Deus. Meus irmãos, o que Oséias estava dizendo é que a pessoa começou a consultar um pedaço de pau sem vida, um ídolo, querendo que ele lhe desse resposta, e Deus permitiu um espírito de luxúria, um espírito maligno enganá-los. Deus, por conhecer o coração e a mente humana, permitiu que as pessoas substituíssem o Criador pela criação esculpida, talhada numa rocha ou numa madeira. Um espírito demoníaco. E toda pessoa que tem uma imagem e conversa com ela e pede alguma coisa, ela está consultando uma entidade satânica, demoníaca. É o que o texto está dizendo. Deus permitiu esse espírito do engano, da luxúria, da prostituição, estar ali se comunicando com as pessoas que confiam num pedaço de madeira.
O que Paulo estava dizendo para os atenienses é o seguinte: enquanto vocês estão adorando tantos deuses que não têm vida, não existem esses deuses não. Lá no céu nenhum deles existem. Isso aí foi coisa da criação de vocês. Eu estou apresentando para vocês alguém que é real, alguém que é poderoso. Parem de ficar carregando ídolos, porque enquanto vocês carregam o ídolo de vocês, é porque ele precisa que vocês carreguem eles. Ele não tem poder nem para andar sozinho. Mas o nosso Deus que nós adoramos não precisa ser carregado, e pelo contrário, é Ele quem nos carrega e nos põe de pé. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem está sempre conosco, porque Jesus é aquele que pode nos dar vida. O ídolo nunca vai te dar vida. Jesus pode nos salvar. O ídolo nunca poderá te salvar. Jesus derramou sangue na cruz por você. O ídolo nunca vai derramar o sangue por você, porque ele não tem vida. Aqueles atenienses não conheciam Deus. Eles eram orgulhosos porque achavam que a sua cultura filosófica e religiosa era a melhor do mundo. Os seus pensadores eram homens inteligentes. Agora Paulo vai falar o seguinte: pois é, mas o meu Deus é o Senhor de todo o universo, o Criador do conhecimento. Verso 30, Paulo vai dizer: mas Deus, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ou seja, vocês, por mais que tenham conhecimento filosófico, eram ignorantes até hoje, porque vocês não conheciam esse Deus, agora vocês estão conhecendo. Então até aqui, Deus não vai levar em conta, mas Ele manda que vocês agora façam o quê? Que todos os homens, em todos os lugares, façam o quê? Se arrependam. Tem gente que acha que é uma boa pessoa. Pastor, que eu me lembro, eu não preciso me arrepender de nada. Você já conversou com gente assim na hora de evangelizar? Não. Olha, pastor, eu acho que eu sou uma boa esposa. Eu acho que eu sou um bom marido. Eu acho que até mesmo eu sou um bom cristão. Eu acho que eu sou o melhor músico. Eu acho que eu sou o melhor pregador, pastor. Olha, eu acho que a minha oferta até que acho que é uma das maiores da igreja. Mas quantos perguntam, do que eu tenho que me arrepender? Quantas pessoas perguntam, pastor, eu faço tudo isso, mas eu não sou melhor do que ninguém. Eu preciso me arrepender. E sabe o que eu acho interessante? Eu li uma frase que me chamou muita atenção. Não precisamos nos arrepender daquilo que fazemos. Como assim, pastor? Vou repetir. Não precisamos nos arrepender daquilo que fazemos. Temos que nos arrepender daquilo que somos. Porque nós somos pecadores. Paulo disse o que é miserável? Homem que sou. E aí eu li uma outra frase acompanhada com essa, muito verdadeira. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos justamente porque somos pecadores. Todos pecaram. Nós não somos pecadores porque cometemos um pecado, irmãos. Nós pecamos justamente porque somos pecadores. E destituídos estávamos da glória e da graça de Deus, mas Cristo nos encontrou. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nascemos em pecado. Essa é a nossa natureza. Crescemos em pecado. Não há um justo nenhum sequer. Sem a graça de Jesus, nós não poderíamos estar aqui nesta noite celebrando a vida. Era isso que Paulo estava falando. Aquilo foi um choque para os atenienses. Era preciso se arrepender. Era preciso mudar de mente. Era preciso mudar de coração. Era preciso mudar de conduta, razão, emoção, vontade. Irmãos, este é o ciclo da conversão. Não adianta vocês fazer parte de uma igreja por muitos anos, se o seu coração não foi mudado, se a sua mente não foi mudada, se você realmente continua amando o pecado e vivendo longe da presença de Deus, se a palavra de Deus não tem sido lâmpada para os seus pés, se você muito mal coloca a mão na Bíblia durante a semana ou não tem tempo para orar, que Deus é esse que você diz que ama, se você não tem um pingo de interesse nem de estudar a palavra dEle. Meus irmãos, não há arrependimento sem razão, sem a emoção, sem a vontade de mudar. Esse é o tripé do arrependimento: razão, emoção e vontade. É preciso se arrepender daquilo que nós somos, porque nós temos tendência a pecar o tempo todo, porque somos pecadores. É por isso que Paulo vai dizer no verso 31, vejam comigo: porquanto determinou um dia que com justiça há de fazer o que no mundo? Julgar este mundo, por meio do varão, que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. O que Paulo estava dizendo? Que Jesus iria voltar. Que Jesus iria julgar este mundo. E meus queridos, isso pode acontecer hoje ainda.
Talvez amanhã a gente não vai estar nem aqui mais nessa terra. Quem aqui garante que vai viver amanhã? Quantos aqui falam, amanhã eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Se Deus quiser, iremos, faremos ou negociaremos. A nossa vida é uma fumaça. O que nos garante que vamos estar aqui amanhã? Ninguém, somente Deus. Jesus está voltando e Paulo estava dizendo, ele vai voltar, ele vai julgar este mundo. E veja o que os atenienses fizeram diante desta palavra de Paulo. Quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam. Por quê? A ressurreição é isso que ele está querendo dizer? Eu estava pensando que era uma deusa. É isso aí? É voltar ao corpo? Não, isso aí para a gente é retroagir na fé. O corpo não presta para nada. E começaram a escarnecer. Mas, porque nem todos vão dar crédito à palavra do Evangelho de Cristo. Outros diziam o quê? Acerca disso queremos te ouvir mais. Você pode marcar um dia que queremos ouvir mais sobre isso. Irmãos, tem muita gente que acha que os crentes não têm massa cinzenta na cabeça. Eu sou da época que as pessoas achavam que o crente era aquele que botava aquela camisa abotoada aqui, lembra? Cabelinho para frente, com a biblinha assim, Pai do Senhor, irmão. Esse cara não bate bem na cabeça, é doidinho. Você foi dessa época? Cansei de ser zombado por causa disso, mas eu não usava a camisa aqui presa até aqui em cima não, irmãos. E as pessoas olhavam para mim como se eu fosse um ET, verde com antenas em cima. Um extraterrestre, só porque eu falava de Jesus. Aí quando eu ia jogar bola na hora da aula de educação física, aí crente não pode jogar bola não. A bola é ovo do demônio. Aí, eu era criança, tá? Eu estava gostando de uma menina na sala de aula. Tinha 10 anos, ela também com certeza gostou, né? De menininhos dessa idade, né? E aí eu olhei para aquela menina assim, olhando assim, né, com vergonha, né, querendo conversar com ela depois da aula. Aí, velho, crente não pode namorar não. Crente não pode, nem piscar o olho para ninguém. Eu o tempo todo ouvia isso. Crente não podia fazer nada. Era um bitolado. Vocês conseguem imaginar o que Paulo passou e quanta gente hoje que zomba da nossa fé e tem gente que fica com raiva. Meus irmãos, quanto mais somos zombados, mais a gente tem que falar, obrigado, Jesus, ajude-me para que eu fale mais da Tua palavra, que eu tenha alegria, vigor, para dizer que Jesus de fato é a razão da minha vida. Você imagina chegar na sala de aula, na faculdade, o professor está falando lá, questionando a fé, porque muitos jovens na igreja, quando vão para a faculdade, são bombardeados o tempo todo. O tempo todo eles depreciam a palavra de Deus e Deus. E aí, fala, vocês acreditam nessa fábula? Aí o crente de Jesus está ali assim, não, eu acredito, isso não é fábula não. Jesus é a razão da minha vida, professor, e quer ser também da sua. Quantos falam com ousadia, eu fico lá, eu vou falar nada não, para não me queimar. Ué, que queime. Mas que todos possam ver que você ficou queimado, porque você defendeu a sua fé em Jesus Cristo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Tem muita gente achando que crente é um grupo de pessoas tapadas, sem cultura, sem conhecimento. Tem muita gente adiando esse confronto com seus pecados, porque simplesmente fica com medo que os outros vão falar. Por isso que eles falaram, olha, a respeito desse tema, Paulo, vem cá, vamos marcar para falar depois. Porque eles não queriam bater ali e ouvir mais, porque eles estavam preocupados, porque tinha gente escarnecendo, era do grupo deles. Aqui estava o grupo de pessoas que estavam jogando fora a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados, mas tinha um grupo de pessoas que estavam ali realmente, Paulo, queremos conhecer mais sobre Jesus Cristo. E graças a Deus, que o texto vai terminar dizendo no verso 33, Paulo então saiu do meio deles, deixou a marca dele ali, falou o que tinha que falar. Todavia, olha o resultado da pregação de Paulo, verso 34, alguns homens, aqui não está falando um homem, fala alguns homens, aderiram, ou seja, creram no que ele falou. Entre os quais, não fala a quantidade de homens, mas cita o nome de um, que era muito importante naquele campo filosófico ali. Dionísio, o Areopagita, aquele que era líder do Areópago. Olha quem Paulo vai impactar com a sua pregação. E diz que naquele momento, no meio daqueles homens que se entregaram a Jesus Cristo, inclusive Dionísio, uma mulher, por nome Dâmaris, ou Damares em algumas versões. E aí diz que não foi só, e com eles, outros, ou seja, teve muito mais pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador. Irmãos, é isso que Deus faz quando a sua palavra é pregada.
Deus restaura vidas, Deus perdoa, Deus cura feridas, Deus liberta, Deus salva, Deus opera o seu milagre, Deus trabalha no natural e no sobrenatural. A Ele seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos, o Deus da nossa salvação. E nesta noite, assim como aconteceu com alguns homens naquele contexto, com aquela mulher Dâmaris, assim também acontece aqui conosco, porque Deus está aqui restaurando vidas, transformando histórias, nos dando uma nova oportunidade. Esse Deus em que a filosofia dos epicureus e estoicos rejeitaram, é o Deus que nós cremos da nossa salvação. É o Deus que motivou Paulo no final da sua vida a dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você pode dizer isso na sua vida hoje? Eu tenho combatido o bom combate, pastor. Eu estou terminando a minha carreira, mas a minha fé está inabalável em Jesus Cristo, o Senhor da minha salvação. Eu não sei por que caminho você tem andado, mas o Senhor quer que você tenha mais compromisso com Ele. O Senhor quer que você tenha uma vida de transformação. A cada momento, seja um canal de glória na vida de outras pessoas. Deus quer usar você para ganhar a sua família. Deus quer usar você para ganhar seus amigos no seu trabalho. Deus quer usar você, como Paulo foi usado, para mostrar para aqueles que têm a filosofia dos epicureus e dos estoicos que existe uma esperança. Essa esperança é Jesus Cristo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a pensar um pouquinho o que as pessoas têm falado sobre nós nos nossos relacionamentos. Talvez as pessoas vão dizer que você é um ótimo defensor do seu time de futebol, que você fala de tudo do seu time, mas você nunca falou de Jesus para as pessoas ali. Talvez vão dizer que você é um especialista na sua área profissional, e todos vão dizer: ali vai um excelente profissional naquela área, um ótimo pintor, um ótimo eletricista, uma ótima costureira, uma ótima salgadeira. Mas será que as pessoas estão falando: ali vai aquela pessoa que sempre fala desse Jesus, que é o Senhor da glória, que é a razão da sua vida? O que as pessoas têm falado ao nosso respeito? Talvez a sua família esteja vivendo a pior fase, porque você não tem focado em Jesus Cristo. Jesus não é o Senhor absoluto, Kyrios do seu coração, porque o pecado tem dominado você. A primeira coisa que você pensa ao discutir com a sua esposa, com o seu esposo, é separação. Você não acredita mais que o seu casamento pode ser restaurado. Talvez você, jovem, está aceitando tudo o que está sendo falado nas faculdades, e você está negociando por um prato de lentilhas a sua fé, a sua crença na palavra de Deus, que foi o seu berço e que te ensinou que existe um Deus que te ama, que é Criador dos céus e da terra. Essa noite Deus quer que você seja de fato um luzeiro aqui nesta terra. O Senhor quer usar você para que a sua família veja em você a manifestação da graça e da glória do Senhor. Como Paulo, cheio do Espírito Santo, foi um homem que pregava a Cristo a tempo e fora de tempo. O Senhor quer usar você. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele está aqui, Ele está te chamando, porque Ele pode restaurar a sua vida. Ele pode trazer no seu coração a alegria de dizer que Ele é o Senhor absoluto de toda a sua história. Eu convido a igreja a ficar em pé. Enquanto nós cantarmos este hino, você pode dizer: Senhor, eu creio que o Senhor está vivo. Eu não creio que o Senhor esteja preso apenas nas páginas da Bíblia, mas o Senhor é o Kyrios, é o Senhor desta igreja. Tu és o Senhor da minha vida. E você pode dizer: Senhor, usa a minha vida para que eu seja um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um sogro, uma sogra melhor, um irmão em Cristo melhor. Diga: Senhor, eu quero, assim como Paulo, ser um pregador, uma pregadora, a começar do meu testemunho, a começar daquilo que eu falo no dia a dia. Quem sabe hoje a solução dos problemas da sua família está justamente aí, em você viver Cristo com intensidade, em você poder amar, perdoar e dizer: Senhor, me ajude a caminhar mais uma milha. Senhor, ajude-me para que eu possa ser alguém que seja um instrumento vivo nas tuas mãos.
na minha casa, na minha geração, por onde eu viver. Você sabe, porque Deus está dando essa mensagem. Eu quero orar por você. E eu convido você, aonde você estiver, a sair do seu lugar, a vir aqui à frente e dizer: Senhor, usa a minha vida para dizer a todos que o Senhor está vivo. Esse Deus que é desconhecido por muitos é conhecido por mim. Diga para Deus: Senhor, eu quero ser usado por Ti, para que todos conheçam a Ti como eu conheço, a começar da minha casa, a começar dos meus relacionamentos. Quem sabe você não precisa começar pedindo perdão porque você acabou ofendendo alguém. Esse é o momento de você dizer: Senhor, aqui estou, ajude-me, Senhor. Eu quero ser um vaso nas Tuas mãos, porque eu creio que o Senhor está vivo. Eu creio que o Senhor começou uma boa obra na minha vida, e eu posso crer no amanhã, porque o Senhor estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Se você entende isso, então vem aqui à frente, coloque a sua vida diante de Jesus e diga: Senhor, usa a minha vida. Eu preciso, Senhor, eu preciso tomar uma postura dos meus relacionamentos, de mostrar para todos que Jesus de fato é o Kyrios, é o Senhor absoluto do meu viver. Aquele colega que tira você da paciência, Deus quer que você fale para ele o quanto Ele o ama, e você também precisa amá-lo, e dizer para ele que Jesus Cristo é o Senhor da sua história. Deus quer usar você aonde você estiver, a começar da sua casa. Você quer fazer isso? Então vem aqui à frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pode vir, Deus abençoe, pode vir. Vamos cantar bem alto. Deus enviou seu Filho amado. Vamos louvar. Você enviou seu Filho amado, Deus abençoe, para morrer. Você crê nisso? Ele enviou Cristo em meu, em seu, em nosso lugar. Vem aqui e diga: Senhor, eu quero ser instrumento nas Tuas mãos. Na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu, revivo com o Pai está. Você pode dizer com alegria: que Jesus está vivo. A morte vai chegar um dia. O que você vai fazer? Vai chegar a hora em que vamos enfrentar a morte. E o que você vai fazer diante da morte? Você tem medo da morte? Não tenha não, porque Jesus venceu a morte, e eu e você estaremos vivos para sempre com Ele no céu. Verei na glória quem? O meu Jesus, que vivo está para todo sempre. Você crê nisso? Então venha e diga: Senhor, usa a minha vida, Tu estás vivo. Eu posso crer, Senhor, eu estarei contigo no céu para sempre. Mas enquanto isso não acontecer, usa a minha vida, assim como Paulo foi usado, para falar desse Deus que o mundo acha ainda que é desconhecido.
pense na sua família, o quanto você precisa viver Cristo ali, o seu testemunho, a sua fé em Jesus. A nossa vida está nas mãos de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que nos liberta, revigora a nossa vida, traz esperança, nos perdoa os nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu vida em abundância e vida eterna. Obrigado, Jesus, porque cremos que se alguém está em Ti, é nova criatura. As coisas velhas passam, Senhor, e tudo é feito de novo por Ti. Obrigado, Senhor, porque como povo do Senhor temos a alegria de dizer para todos que o nosso Redentor está vivo para sempre. Ó Deus, e se Ele está vivo, Ele tem todo o poder no céu e na terra para poder jogar por terra toda a ação do mal sobre nossas vidas. Senhor, traga ânimo, traga coragem, derrama o Teu bálsamo sobre esses corações, que possamos sair daqui, Senhor, completamente restaurados, edificados e cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares. Eu agora consagro essas vidas aqui no Teu altar, Senhor, vidas por quem Cristo derramou sangue naquela cruz. Obrigado, Jesus, porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, e eu faço esta oração pedindo a bênção do Senhor, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Pode dar um abraço quem está do seu lado? Diga: o Senhor está contigo, não tenha medo, Ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido?